Olá, boa tarde. O presidente Jair Bolsonaro participa agora em Manaus da consagração de pastores do Amazonas. Acompanhe ao vivo com a gente. Prezado pastor Carlos Porto, apóstolo Renê, Silas, Gedeão, Roberval, Diete, muito obrigado pelo honroso convite. Dia de consagração, formatura, onde jovens pastores e pastoras têm a nobre missão de evangelizar e salvar almas. Quero agradecer a Deus pela minha vida, também pela missão de estar à frente do Executivo Federal. Não é fácil ser prefeito, quem dirá governador ou presidente da República. E essa missão só pode ser cumprida porque temos sim Deus ao nosso lado. Problemas aparecem, até o imprevisível, como a questão do vírus do ano passado, como a questão do Amazonas, de Manaus, onde houve um agravamento da doença, que ninguém podia esperar. Foi o trabalho de todos que ajudou a minimizar a dor dessa população. Nós devemos sempre volver nossos olhos para o passado, para vermos para onde o Brasil estava indo e o que aconteceu depois das últimas eleições. Estávamos à beira do socialismo. A palavra Deus, pátria, família estava esquecida. Ou muito pelo contrário, vivia sob ataques constantes. Parecia que iríamos entrar numa situação de guerra arrasada, terra arrasada. E aconteceu uma eleição atípica, nunca visto na história do Brasil. Uma sobrevivência de um atentado, uma eleição onde nada se tinha, uma formação de ministério também nunca visto pelos senhores. Olhem quem era ministra dos Direitos Humanos antes da Damares, quem estava antes do Tarcísio na infraestrutura, quem lá na Justiça no passado. Agora temos aqui o Anderson que nos acompanha, mas antes dele e do André Mendonça, que é uma pessoa que nós indicamos para o Supremo Tribunal Federal, que já ultrapassou há 3 meses, que não é sabatinada ainda. Para onde o Brasil estava indo? Quais as notícias que tínhamos toda semana sobre corrupção no Brasil, que deixaram de existir no nosso governo? Quem podia esperar um dia um pastor ser ministro da Educação em nosso país? Temos hoje um ministério com 23 pessoas, alguns presentes aqui. O mais antigo, o general Heleno, um equilíbrio para nós. O que estaria fazendo o general Heleno hoje em dia, se nós não tivéssemos chegado à presidência? Obviamente ele estaria com a vida dele tranquila, assim espero. Mas mesmo ele, com o mais antigo hoje, ultrapassou um pouco dos 70 anos, está servindo de exemplo para todos nós. Aqui o Magno Malta, por opção dele, não foi meu vice-presidente. Que falta faz o Magno Malta lá no Senado Federal? Quem aqui se lembra, pensando no passado, do PLC 122, que tanta dor de cabeça deu para todos os senhores? Quem resolveu esse problema no Senado, juntamente com mais alguns parlamentares,
foi o Magno Malta. Imaginem prender um pastor ou um padre porque ele não quis realizar um casamento fora daquilo que diz na Bíblia. Como estavam indo as crianças em sala de aula no tocante à ideologia de gênero? O que é família? Ou o que era família? Para onde estávamos caminhando? Por favor, eu tenho meu nome, é Jair Messias Bolsonaro, mas é uma opção dos meus pais dar esse nome para mim. Quem estaria no meu lugar caso aquela facada tivesse atingido seus objetivos? Como estaria a economia do nosso Brasil, tendo em vista que a ideologia dessa pessoa é semelhante àquela que está na Argentina ou está na Venezuela? Como seria tratado o Brasil como um todo na questão de lockdowns, medidas restritivas, toques de recolher? Que Brasil é esse onde alguns governadores e alguns prefeitos, além de tirar por decreto o direito de ir e vir da sua população, proibiu-os de trabalhar, fechou igrejas? Eu tinha poder para fazer tudo isso, não fechei uma só casa de comércio. Vimos padres fazendo transmissão ao vivo da sua pregação, ver adentrar na sua igreja católica autoridades municipais e estaduais encerrar a sua fala. Quem abre mão de um pouco da sua liberdade para ter segurança, acaba não tendo segurança nem liberdade. Falam que todo o poder emana do povo, mas vocês leem, por vezes, parte desse dispositivo constitucional, que é exercido por aqueles que vocês elegem. Quem representa vocês hoje aqui sou eu. Queiram, alguns queiram ou não. É o governador Wilson Lima, é o prefeito Davi Almeida, são senadores, deputados federais, estaduais, vereadores. O que eu tenho a consciência de estar fazendo certo? Se resgatou o patriotismo em nosso Brasil, as cores verde e amarela, a nossa bandeira, o interesse por política. Se vocês não se preocuparem com política, os políticos no futuro poderão fazer pior do que fizeram o ano passado. Decidir se você vai poder ter uma Bíblia em casa ou não, como o Supremo Tribunal Federal está decidindo agora. Acreditem, uma lei estadual de Santa Catarina está na mão de uma ministra do Supremo Tribunal Federal e ela já adiantou seu voto. O que diz a lei estadual? O que é uma biblioteca? A não ser um local para ter livros. Está decidindo anular, revogar uma lei estadual onde diz que nas bibliotecas devem conter também Bíblias. Bíblia deixou de ser um livro? Lê quem quer, acredite quem quer. Quem não acredita, o que nós podemos fazer? Tenta evangelizar. E nós sabemos uma coisa que é óbvio, mas parece que alguns não sabem, em especial algumas autoridades: todos nós vamos morrer um dia. Eu não morri em 2018, pela mão de Deus. E parece que algumas pessoas vão ter a vida eterna. Não, muito pelo contrário. Tem uma passagem bíblica,
uma compilação de uma parte bíblica que diz o seguinte: nada temeis, nem mesmo a morte, a não ser a morte eterna. Para onde vamos? O que é a religião? O que é a fé? O que nos une? O que faz que cada um de nós, muitas vezes, vemos a conter o nosso impulso, se não a religião, se não a fé? Porque muitas vezes, quando certas pessoas cometem um crime, cai na real, depois, o que eu fiz? Pode ser tarde? Para Deus, tudo é possível. Quem nós somos? O que nós queremos para os nossos filhos e nossos netos? O Brasil de amanhã é o que cada um de vocês fizer hoje. Não pode delegar essa responsabilidade para uma só pessoa. Como estaria o Brasil se aquele que perdeu para nós em 2018 tivesse sentado na cadeira presidencial? Sim, aquele que ficou 12 anos à frente do Ministério da Educação, que nos legou hoje uma juventude quase perdida, que não sabem, depois dos 15 anos de idade, nem uma tabuada, não sabem nada. A culpa não é deles. Nós vemos algumas ex-autoridades defender o direito ao assalto. Ele é um excluído da sociedade. Assaltou, roubou um celular para poder tomar um refrigerante. Se vai para normalidade. Eu estou com 66 anos. No meu tempo, o orgulho, o bacana, era você estar no quadro de honra da escola, como eu estive várias vezes. Em física, matemática, em química. Não estava em português e geografia, mas estava em história. Hoje, o que é ser bacana para a juventude? É ser largadão? É ser um debochado? Um cabeludo, meio relaxado? Para onde irá a nossa sociedade? O que nós temos no Brasil? Eu costumo dizer, vocês já ouviram falar? Olha o que Israel não tem e veja o que eles são. Olha o que nós temos e veja que nós não somos. Ontem, sobrevoei a região de Raposa da Serra do Sol, comunidade Flechal, Vale do Rio Cotingo. O que a gente vê lá? Um vale de aproximadamente 12 quilômetros, com uma diferença de cota de 600 metros, com o rio perene. Aquilo é energia para todo o norte e nordeste, mas nada se pode fazer porque é uma reserva indígena. E eu parei, fui conversar com a comunidade Flechal. E o que eles querem? Eles querem que o nosso projeto, que está no Congresso, seja aprovado, que dá o direito aos irmãos indígenas fazer na tua terra o que um fazendeiro faz na terra vizinha. Eles querem plantar, garimpar, se for o caso, construir pequenas hidrelétricas, que seriam pequenas, mas de grande potencial, naquela região. Eles querem evoluir, querem crescer, querem ser gente igual a nós, e são gente igual a nós. Vocês repararam que quando eu cheguei ao governo, vocês não estão vendo mais invasões de terra por parte do MST? Alguma coisa foi feita. Praticamente não temos mais conflitos indígenas no Brasil. Alguma coisa foi feita. Trabalho da Damares, do Xavier da FUNAI, do Anderson aqui da Justiça, entre tantos outros. A gente não para, trabalha incessantemente. Como eram escolhidos os ministros, os presidentes estatais e de banco do passado recente? Com qual critério? Com que interesse? O que era governabilidade e o que é hoje? Se for falar em recursos, em 2015,
o prejuízo das estatais era alto. Em 2020, o lucro foi alto. A diferença, na casa dos 100 bilhões de reais, só com estatais. Para onde ia esse dinheiro? Os Correios estão dando lucro fabuloso. Itaipu Binacional, que quase nada investia, investiu 2,5 bilhões ano passado. O BNDES, que era assaltado para fazer obras fora do Brasil, não existe mais. Como era loteada a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil? Os senhores pensam que é fácil agir dessa maneira? Está aí grande parte da mídia mostrando que não é fácil. Me acusam de tudo. Até de uma matéria que eu leio numa revista, eu sou acusado de fazer fake news. Tudo é fake news. Tudo é ato antidemocrático. Nós temos algo, me desculpe, a pessoa adequada para falar isso não sou eu, que não é a minha formação. Mas entendo que temos algo mais importante que a nossa vida. É a nossa liberdade. Eu fico feliz em cada vez mais aparecer mais gente que tem aberto seus olhos para isso. A liberdade você não perde de uma hora para outra. Não é um raio que cai na tua cabeça agora, não. Você vai perdendo devagar. Devemos nos preocupar com isso. Olha a importância das eleições do ano que vem. Quem porventura for eleito o ano que vem, indica, no primeiro semestre de 23, 2 nomes para o Supremo Tribunal Federal. A renovação é saudável no Executivo, no Legislativo e no Judiciário. Paciência, não falta muito, nem peço a paciência milenar oriental. De pouco tempo, as coisas mudam. Não são fáceis de resolver as coisas. Na Venezuela pregaram a facilidade. Olha onde chegou. Também no dia de ontem estive na Operação Acolhida de Boa Vista. É triste ver a quantidade de mulheres e crianças, mulheres grávidas ainda, fugindo da fome, chegando ao Brasil em troca de um prato de comida. Eles ganham em média 10 quilos que perderam em poucas semanas. Olha para onde esse país riquíssimo na América do Sul foi, riquíssimo em ouro e petróleo, um país da OPEP, o povo passando fome, fugindo. Isso não pode acontecer no Brasil. O que não pode acontecer no Brasil? Vai dar suas escolhas. A gasolina está cara. Quem não sabe disso? Está no mundo todo. Alimentação aumentou, gás aumentou. E o ano passado? Fique em casa que a economia te vê depois. Talvez o único chefe de Estado do globo que falou que tinha que cuidar, que tinha que combater o vírus do desemprego fui eu. Abalaram os sistemas econômicos. No Brasil, jogaram 38 milhões de pessoas na miséria. Eram os informais que vendiam o churrasquinho na praça, o sorvete na arquibancada do jogo de futebol, tomava conta do carro. Essas pessoas trabalhavam de manhã para comer à noite, para dar de comer para a tua família à noite. Foram obrigados a ficar dentro de casa. Vimos cenas terríveis, mulheres sendo algemadas em praça pública, vendedores de frutas, a mesma coisa, perseguindo surfistas na praia. Essas pessoas foram jogadas na miséria. Eu fui para dentro da casa deles. A imprensa me atacou. Para mim é muito fácil ficar dentro do Palácio do Alvorada, com tudo lá dentro, não falta nada lá, nada. E vendo o povo se arrebentar aí fora. E quem sabe, baixando um decreto federal, como alguns queriam, fechando tudo no Brasil.
E o dia seguinte, e o after day. Essas pessoas, se não fosse a ajuda do governo federal, do auxílio emergencial, que equivaleu em 2020 a 13 anos de Bolsa Família, como estaria o Brasil? Não é apenas passando fome, não. Com toda certeza, eles iriam para as ruas e fariam coisas contra a sua vontade, como invasão a supermercado, fogo em ônibus. Já vimos isso no passado recente. Vamos mudar o Brasil? Vamos! Com consciência, que a gente passa de outra passagem bíblica. Por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Temos que ter o conhecimento. Tive há pouco tempo um físico russo na minha mesa em Brasília, falando sobre nióbio. E ele falou a certo momento: só vocês têm o nióbio? 98%. Inclusive aqui na região do Morro dos Seis Lagos. E exportam a que preço? E falou mais: vocês exportam tudo in natura no Brasil. Um dia vai acabar isso. O minério é finito. Como? Eu já estou um pouco velho, não vou ver isso. Mas a garotada aqui que está com 40 anos, vocês vão sobreviver quando tiver com 60 ou 70, sem economia no Brasil, que já exportamos tudo que Deus nos deu a preço de banana, e não agregamos valor para isso. Quando se fala em pesquisa, desenvolvimento, alguns querem imediatismo. Já começamos a ver algo de nióbio e grafeno no Brasil, como na Universidade Federal de Caxias, como no Sirius em Campinas, laboratórios nossos, junto com universidades, fotografando células, o interior das células, para ver o que contaminou aquela célula. Chegamos a isso. Tecnologia nossa, através do nosso ministro Marcos Pontes, um astronauta. Quem se lembra quem foi ministro da Ciência e Tecnologia antes do Marcos Pontes? Levanta o braço, por favor. Eu não vou falar o nome dele aqui, mas era um ministro que não sabia a diferença de gravidade para gravidez. Nós temos um potencial fantástico no Brasil. Muitos cérebros no Brasil vão embora, não ficam aqui. E não ficam porque tem dificuldade, não tem campo para trabalhar. O próprio Marcos Pontes, quando ele veio do espaço, é o primeiro e único astronauta até agora abaixo do Hemisfério Sul. Eu o conheci pessoalmente naquele momento. E começou também, para ganhar vida no Brasil, o salário do militar não estava bom, melhorou um pouquinho agora. Começou um parente dele vender souvenirs, macacão, brindes do espaço, né, da NASA. A imprensa começou a bater nele, chamando de astronauta camelô. Ele foi para os Estados Unidos, ganha muito mais, trabalhar na NASA. Depois o nosso governo resolveu voltar para cá. Eu quero contribuir com o meu Brasil. Tem muitas virtudes, tem um cérebro privilegiado. Às vezes é até irritante conversar com ele, dado o seu conhecimento. E eu perguntei para ele outro dia: a que altura você esteve? Eu tive a 400 quilômetros, uma altura equivalente a Rio-São Paulo. Como é que é o muro de lá? Temos outra visão. E aquela mesma que eu falei agora há pouco: quem somos nós? Da onde viemos? Para onde vamos? É bom não pensar muito sobre isso. Confiar, ter fé, fazer a sua parte, preservar a família. Por aí, repito, a única certeza de todos nós é que um dia partiremos. O que eu mais pedia naquele momento de angústia
2018 não era ser eleito, era não deixar minha filha órfã. Será que é tão difícil? Como é difícil fazer a coisa certa. Como seria fácil para mim estar do outro lado, participando de banquetes com champanhe, com comidas caríssimas, ignorando vocês, porque é quase uma norma, tem exceções e bastante. No meio político, como é duro estar no meio do povo, como é fácil estar do outro lado. Temos pessoas excepcionais no Brasil. Às vezes nós ignoramos as pessoas e procuramos o lado mais fácil, aquele que fala: eu vou resolver seus problemas, eu vou te arranjar emprego. O preço do gás vai ser esse, eu vou mandar a Petrobras baixar o preço do combustível, eu vou mandar a Casa da Moeda rodar 300 bilhões de reais para atender os mais pobres. Na Venezuela foi assim. Olha a facilidade. E eu não posso trazer a insegurança aqui para o Brasil. Lembram do que me acusavam? De tudo: homofóbico, racista, fascista, misógino, não gosta de nordestinos, não gosta de mulher, não sei o quê. Me acusavam de tudo, mas não me chamavam de corrupto. Isso não é virtude, isso é obrigação. Cada vez mais vocês se interam, têm conhecimento, vocês sabem o nome dos líderes da Câmara e do Senado, sabem o nome da maioria dos meus ministros, da maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós não vamos criticar a instituição, mas pessoas, por que não? Ou essas pessoas são deuses, são infalíveis? Não podemos perder a nossa liberdade de expressão. Nós, com a graça de Deus, vamos vencer esses obstáculos. Imaginem, repito, se o outro lado tiver chegado à presidência da República. O que eles pensam, o que eles fazem e fizeram com certos setores da sociedade, como eram os livros didáticos. Lembra daquele com a página, com o menino e a menina com furo naquela página? O que é ideologia de gênero? Quiseram o tempo todo liberar as drogas, aborto, família, qualquer juntamento de dois seres vivos passou a ser uma família. E a família está definida na Bíblia, não tem emenda à Bíblia. E está definido na Constituição também. Na Constituição diz que é homem e mulher, se eu não me engano, no artigo 236. Ninguém aqui vai perseguir ninguém. Cada um seja feliz, está com a sua consciência em paz, vai ser feliz. Agora, eu não quero impor, eu não quero impor meu comportamento para ninguém. Então ninguém pode impor seu comportamento para nós também. Cada um é responsável pelos seus atos. Chama-se liberdade. Se a pessoa não acredita na vida eterna ou na morte eterna, se explique. Na própria Bíblia tem passagem, né? Eu não sou um estudioso da Bíblia, já li uma vez, quando estava na fronteira lá em Newark, fala como nós devemos nos comportar. Vai fazer? Você decide. Chama-se o arbítrio. Deus não deu o arbítrio. E quando se está aqui, o pastor, o padre, o cristão dá o seu recado. Agora, o maior recado que ele dá é o exemplo. Assim nós devemos nos comportar. Assim nós devemos construir o futuro da nossa pátria. E vamos, por favor, a gente não quer o mal de ninguém, mas vamos aprender com o erro dos outros.
Vamos ver como outros países estão se comportando. Podemos citar vários. Como é que está os Estados Unidos, Coreia do Norte, Israel, Argentina, Venezuela. O que nós queremos para o nosso país? E aqueles países onde o povo passou a sofrer, o que foi feito? Quem botou aquela pessoa no poder? Como? O que nós queremos? Nós só podemos colher o que plantamos. Não dá para plantar café e colher jabuticaba. Não dá para você plantar numa pessoa que nunca se emocionou, nunca foi um exemplo para nada, acreditar na boca para fora. E quando se fala em bancadas, né, é muito comum, a bancada evangélica. Bota na balança os prós e contra. Eu, como passei 28 anos lá dentro, posso falar. Os prós são muito maiores do que os contra. Olha o que o Tribunal Superior Eleitoral quis fazer há poucas semanas. No voto do ministro Fachin, queria caçar uma vereadora do estado de Goiás por abuso do poder religioso. Uma pobre coitada de uma senhora que ela estava numa igreja bastante pequena, eu acho que pelas imagens não tinha 50 pessoas ali dentro, e uma pastora pediu para votar nela. Abuso do poder religioso. Ontem começou um processo para caçar a minha chapa, acusação, fake news. Eu cometi fake news durante a campanha, quanto o outro lado. Alguém recebeu alguma mensagem esquisita no teu celular, sem origem definida, que fez você mudar teu voto? Ninguém recebeu. Duvido que alguém tenha recebido aqui. Essa é a acusação agora. E se eu mentir contra aquele partido vermelho, qual é a mentira? A mentira contra aquele partido é dizer que eles defendem a família. A mentira é dizer que eles são contra a alegação da droga ou do aborto. A mentira seria se eu falasse que eles são honestos, que ninguém foi preso no governo. A mentira seria que os 4 bilhões que os delatores resolveram devolver não era da Petrobras, era do bolso deles. Falar a verdade agora passou a ser fake news? Nós seremos amanhã o que plantamos hoje. Eu agradeço a Deus pela minha vida e pela oportunidade. Não tenho o dom da palavra. Nasci e sempre fui apaixonado pela profissão militar. Tanto é que fiquei 15 anos no Exército Brasileiro. E quis o destino que eu entrasse na política. E quis o destino, os momentos que eu passei dentro do Congresso Nacional, eu aprender lá dentro também como a vida pode ser bastante fácil e como pode ser bastante honrosa. Fiquei com a segunda opção. Obrigado a Deus por esse momento, por estar dirigindo a palavra a pessoas que têm Deus no coração. Isso não tem preço. O futuro a Deus pertence. A garotada que está aqui, porque eu sou bastante velho, hoje consagrados. Que Deus ilumine cada um de vocês e muito obrigado por vocês existirem. Deus, pátria, família. Muito obrigado. Essa foi a participação do presidente Jair Bolsonaro na consagração pública de pastores do Amazonas. Fique agora com a programação da TV Brasil.